Salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Queremos convidar você para assistir todos os nossos vídeos, maratonar. Temos vídeos todos os dias para vocês, terças e sábados, conteúdo exclusivo, domingos, Livro dos Espíritos, segundas, aulas do professor Nestor, quartas-feiras, podcast no caminho da espiritualidade. E todos os dias, shorts para vocês poderem estar conosco. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comente, compartilha e faça com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Boa noite a todos. Vamos prestar atenção, vamos discutir juntos a partir do momento que vocês comentem. Dê o feedback de vocês, acrescente o conhecimento de vocês, façam suas perguntas. Nós somos um fórum onde discutimos relações importantes entre o mundo dos espíritos, o mundo material, conhecimentos científicos, através da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia, William. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre mundos transitórios, que é do capítulo 6, da parte 2ª da vida espírita, Livro dos Espíritos. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, palavra estranha, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. A subpergunta A: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais um nome de belezas naturais. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Interessante isso. Em que época? Durante a sua formação.
Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia a ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Eu acho que a gente tem aquele livro da Maria João de Deus, lá que esteve naqueles outros planetas, né? Cartas morta. O ser humano ainda acredita que a vida ela só se apresenta, né, principalmente os materialistas, no estado que ela se apresenta na Terra. E a gente sabe que não. Existem muitos modelos de vida, inclusive os modelos que vivem em outras dimensões. Então, seria inadmissível, né, imaginar que trilhões de planetas, só esse aqui teria vida, e vida como na da Terra. E a gente sabe que, como igual a da Terra, existem outros também, mas existem vidas, e praticamente quase que todos, a maioria. Eu não tenho conhecimento para saber exatamente quantos, mas não faz sentido essa criação toda para ter só aqui, sentido algum, né? E tudo que Deus não é sem sentido. Faz sentido sim, André. Você desculpa, mas você está completamente errado. Quando a gente olha para o céu e a gente vê aquelas estrelas, esse sentido Deus fez para que eu possa oferecer a você. A mais maravilhosa que existe. Mas, enfim, o que eu acho que é importante a gente colocar nesse ponto que Kardec cita, e os espíritos respondem, e ele eloquentemente faz seus comentários, é que todos os lugares que existe a criação de Deus, existe vida. E a vida, ela não é... Aliás, nem no planeta Terra existe vida só do jeito que a gente conhece. Tem vários lugares no planeta Terra, colocados assim, de maneira bastante extrema, que você tem seres vivos, apesar de não serem hominídeos, né? Não serem homens, nem muito menos animais, mas existem seres vivos, que eles se alimentam, por exemplo, de coisas diferentes de nós, que precisamos do oxigênio. Eles não precisam do oxigênio no planeta Terra, o que dirá nos outros. E outra, as relações da física, elas se aplicam a todo o universo, pelo menos aquilo que a gente conhece, mas é mais difícil até de você poder compreender. Imagina, só que mesmo no nosso sistema solar, tem planetas cuja densidade é tão alta, tão alta, tão alta, que seria impossível uma vida como a nossa persistir. Entendeu? Se você pegar um exemplo simples, Vênus, que é o mesmo tamanho do planeta Terra,
Eu gosto bastante desse assunto, tá? Ele é o mesmo tamanho do planeta Terra, ele tem uma atmosfera absolutamente sem condições de respirar, totalmente envolta em gás metano, e com uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, que a nave espacial que foi mandada para lá, para sondagem, ela durou 8 segundos em solo e ela foi completamente destruída, amassada, ela virou um bloco. Um bloco, porque a pressão é muito forte. Por quê? Porque a atmosfera é muito densa e porque ela tem uma condição de gravidade diferente da Terra. Então, é muito, muito diferente a gente parar para pensar em qualquer situação dessa. E o que dirá ainda, né, outras situações, como as estrelas. Absolutamente impossível você chegar perto de uma estrela. Certo? É absolutamente impossível. Voltando a falar de Vênus, a temperatura nossa aqui na Terra, ela tem no máximo aí 50 graus nos desertos que nós temos aqui no planeta. A temperatura em Vênus, diariamente, é de 480 graus. Curiosamente, a densidade é tão forte na atmosfera que ela é mais quente do que Mercúrio, que está muito mais próximo do Sol. Mercúrio é 380 graus aproximadamente. E estão longe do Sol, porque se você chegar muito perto do Sol, você simplesmente desintegra. Então, quer dizer, o universo ele é muito, muito, muito grande. As relações da física elas são muito difíceis da gente compreender. Certo? Então, é muito importante que a gente leia o que Kardec fala, que há 167 anos atrás, 168 anos atrás agora, ele já dizia que todos os mundos que Deus criou têm vida de uma forma ou de outra. A gente simplesmente não vê, mas tem. Bem, devagar eu acredito que a nossa ciência vai chegar à compreensão disso. Mas, olha... Não ficar procurando só gente como a gente. É tão difícil ainda, né, para a humanidade, principalmente a materialista, aceitar que ainda é muito limitada, é muito difícil. Mas para isso nós estamos aqui. Um dia, quem sabe, né? Pois é. Bom, vamos lá. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Interessante, eu vi um comentário dizendo que a doutrina espírita, ou seja, Kardec, ele diz que nós temos que sofrer, que a gente veio para a Terra para sofrer, nasceu para sofrer. Olha, nós estamos na página 183, pergunta 237. Eu não vi Kardec dizer em nenhum momento, olha, sofra, passa, isso aqui é para sofrer, esse planeta de sofrimento. Eu nunca vi isso. E tem Será que eles não entendem? Será que eles não entendem que o sofrimento é a gente que cria pelas bobagens que a gente faz? E tem mais. 33 anos de vida de Jesus, 3 anos de pregação, 33 anos de vida com 3 anos de pregação. Jesus nunca disse, não tem nenhuma escritura, mesmo aquela de manipulação de massa chamada Bíblia, não tem nenhuma escritura que o sofrimento leva a algum lugar. Isso é bobagem. Isso é besteira. Jesus nunca disse isso. O que acontece é que o ser humano interpreta, ele cria na cabeça dele, a partir de interpretação, que Jesus morreu na cruz, e se ele morreu na cruz para sofrer por nós, outro absurdo, Jesus morreu na cruz para sofrer por nós. Quer dizer, ele sofreu e a gente que se safou. Bacana nós, né? Nós somos muito, muito legal. Nós legal a ideia. Entendeu? A gente interpreta que já que ele sofreu, nós temos que sofrer também. Eu não sei de onde nego tira isso. Eu também acho que coisa, sofrimento, eu sofro se eu apronto alguma coisa, se eu faço qualquer coisa que volta para mim de uma maneira ruim, porque eu fiz, ora. Não que eu vou sofrer, que esse planeta é para sofrer. Palavras de Jesus na Bíblia. Ó humanidade incrédula, até quando vós sofrereis? Boa, é verdade. Acorda, gente, tá? Jesus disse isso, está escrito lá pelas palavras dos apóstolos. Até quando vós sofrereis? Ou seja, acorda. Acorda para a vida, né, Andréa? Que isso, vamos ser felizes, não é nada de sofrer. E eu vou falar mais uma coisa, antes de você entrar na próxima.
Fala, muito importante essa minha, tá? Porque eu sou médium, eu sou eloquente, então eu tenho aqui alguma percepção além do invisível. Tem muita gente que vive para sofrer. É impressionante, a gente conversa isso aqui em casa. Tem muita gente que vive para sofrer. Se a pessoa não está sofrendo, ela não está bem. Sem fazer nenhum tipo de... sem dar nomes, né? Mas a Andréa fala de uma pessoa que a gente conhece, né? Que ela manda mensagem, né? Super assim, oi, tudo bem com você? A pessoa está sempre sofrendo. A pessoa está sempre sofrendo. Não tem nada que anime essa pessoa, entendeu? E aí pior, né? Você chega e fala, e aí, tudo bem? Não, aí, peraí. É aquele desenho que foi feito, lembra do Hard Har Har? Sim. Então, Ó dia, ó azar. Aquele desenho foi tirado dessas pessoas. Bom dia, ai, mas hoje está doendo tanto aqui, hoje está doendo tanto ali. Ô, sapato, que dureza, né? Como gosta de sofrer. Oh, meu Deus. Mas tudo bem, vamos continuar. Só para a gente fazer uma menção ao nosso pai de santo, né, o nosso sacerdote maior, ele ensina isso para todo mundo. Bom dia com muita alegria, boa tarde com muita alegria, boa noite com muita alegria. Ele sempre cumprimenta a gente assim. E é uma coisa que a gente tinha que internalizar na nossa vida, sabe? Fazer isso, porque a gente já transmite essa energia quando a gente dá o bom dia, o boa tarde, o boa noite, a gente levanta o astral, porque é assim que tem que ser, gente. E, Antônio, assistam o vídeo 20 de conteúdo, A Felicidade é uma Escolha, que foi inspirado por Antônio de Pádua Neves, o nosso mentor aqui do CENTE, que diz o seguinte: você sofre porque quer, porque você pode estar sofrendo numa cama de hospital e ser feliz. A felicidade está dentro de você, ela não está fora, nem muito menos em reação ou em relação àquilo que você está vivendo. Você escolhe passar pelas situações que você chama de problema, com sofrimento ou com alegria. A escolha é sempre sua. Com certeza. Vamos lá, Sr. William? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras, de que aí ele não disponha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Ponto importantíssimo a dizer aqui. Atendimentos espirituais onde as pessoas chegam na frente dos espíritos e aí ficam olhando, né, pro médium. Para o médium, mas para o guia que está incorporado, e ficam lá parados sem falar absolutamente nada. Aí o guia pergunta para eles: ô, meu filho, principalmente na Umbanda, né? O que é que eu posso ajudar tu? Como é que eu posso ajudar tu? Aí ele fala: uai, você não sabe? Você não é espírito? Você não é entidade? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele fala: não, Misifi, eu não estou vendo o que está acontecendo com você. Eu preciso que tu fale para eu poder fazer alguma coisa por você. Por uma razão muito simples: espírito não é pitoniza, espírito não tem nenhum tipo de condição diferente da sua. Principalmente aqueles que vêm prestar caridade. Eles vêm procurar ajudar dentro daquilo que você precisa. E se você não abre a boca para falar, ele não tem nem permissão para te ajudar. Certo? Coisa mais linda do mundo. Certo. O que eles podem dizer é sobre probabilidades, entendendo um quadro geral que lhes é apresentado, né, dentro de uma casa de socorro espírita, umbandista, ou seja lá de que religião for, ou sem religião, porque no estado em que eles se encontram, realmente a visão é mais ampla.
Mas atribuir aos espíritos a solução dos seus problemas e esperar que espíritos saibam de tudo seria uma atitude quase insana, porque são espíritos em evolução. E até os espíritos mais superiores não vêm aqui dar resposta para a gente. Cabe a nós viver as situações. E a gente vê casos, muitas vezes, de que grandes probabilidades acabam não ocorrendo na vida da pessoa, porque existe uma intercessão de um espírito muito mais elevado que rege a vida daquela pessoa, fazendo com que ela passe por alguma situação que não era provável ela passar, justamente para que ela desenvolva habilidades, conhecimento e maturidade espiritual que ela não tinha. Então, tudo que a gente passa, ela vem com o objetivo de engrandecer. E é muito comum a gente ir até uma casa religiosa buscando atingir todos os nossos objetivos. Só que a gente precisa ter claro que o nosso objetivo aqui na carne não é o objetivo do plano espiritual. O objetivo do plano espiritual é nos trazer a evolução e não ficar atendendo os nossos caprichos do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, o objetivo maior, ele prevalece em relação aos objetivos menores, eu diria, para a gente poder interpretar essa situação. Então, a gente precisa entender todos esses fatores para que a gente possa absorver um conselho, que a gente possa absorver uma orientação espiritual e que não possamos agir de uma maneira infantilizada, achando que Deus nos deve alguma coisa. Na realidade, a pergunta era se os espíritos sabem tudo. Então, é relativo, de acordo com a evolução do espírito, né? De acordo com o que ele pode também, porque eles não são infalíveis, né? Não são. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Uma coisa também, tempo e espaço, em cada lugar, em cada nível energético, em cada planeta, é um. Nós não podemos colocar nada comparável ao nosso. Tudo é diferente. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Por exemplo, se a gente desencarnar, a gente não vai, sei lá, dentro de pouco tempo, ficar sabendo de um monte de coisa, de um monte de verdade. Tudo vai ser aprendizado passo a passo, dia a dia, como aqui na Terra também. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Gostei do exílio aqui na Terra.
Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. E o futuro? Os espíritos conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Espera aí, vamos colocar. Está perguntando se o espírito vê Deus. Então, Deus seria uma energia visível aos espíritos superiores? Olha, na minha interpretação, ele quer dizer se esse ver é muito mais do que olhar. Esse ver é no sentido de entender a complexidade dele, né? Eu entendi que é um sentido mais amplo esse vem, né, que está no texto. Mas eu entendo que os cristos, por exemplo, que nós conhecemos como espíritos superiores, os mais superiores que existem nas galáxias, nos sistemas solares, nos planetas, devem ter, sim, condição de ver a Deus, porque eles são espíritos já em condições bem elevadas em relação a isso. Então, eu não vejo Deus como um homem, né, de barbas longas, brancas, sentado num trono. Eu não vejo Deus assim. Mas eu vejo Deus como uma energia que pode, se necessário, aparecer como uma luz muito forte e dizer ou transmitir a esses cristos informações que sejam relevantes para que eles, por sua vez, com a sua altíssima perfeição, possam designar atividades para outros até chegar na gente. Eu acredito nisso, sim. Vale lembrar também, William, Vânia, que o contato nosso aqui na Terra ele é visual, auditivo, de paladar, olfativo e tátil. E como é que nós temos a capacidade de entender como um espírito de uma alta hierarquia espiritual tem o acesso a Deus? É muito complicado, porque não tem nada a ver com a nossa forma de ver, né? Então, eu acredito que vem aqui é uma questão de identificar e compreender. Correto. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Boa pergunta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feito alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como, por intuição, a proibição de fazê-la ou de dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso.
Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Interessante. Precisam de luz para ver? Veem por si mesmo, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Eu só quero acrescentar que aqui fica claro nesse texto justamente essa alteração de percepção, que nós ainda não temos a informação nem a capacidade de entender, né, de um espírito elevado. Ele passa a ter onisciência e onipresença conforme ele vai evoluindo. É isso que quer dizer esse texto, fica bem claro aqui nessa observação, que o nosso ponto de vista material apenas pode fazer uma ideia muito vaga do que é a onisciência e a onipresença de um espírito superior. Sim, André, mas com um ponto bem importante que a gente precisa colocar aqui, é que esse livro foi escrito antes do conhecimento trazido por Albert Einstein, da questão da velocidade da luz, né? O que nós entendemos, inclusive os bons espíritos nos ensinam atualmente, é que os espíritos, quanto mais elevados são, mais próximos estão da velocidade da luz e, portanto, podem ver passado, presente e futuro de maneira diferente da nossa. Quanto mais você está acelerado em relação ao que nós temos aqui hoje, mais você tem condições de avaliar isso. Diz Einstein que se você conseguisse andar ou estar na velocidade da luz, você não teria limite para que você pudesse enxergar passado, presente e futuro. Isso é uma teoria, porque ninguém conseguiu até hoje fazer nenhum experimento que comprove isso. Mas fica muito claro quando ele cita dessa forma que nós lemos aqui, que quanto mais elevado for o espírito, mais ele está próximo da velocidade da luz. Continuando, Kardec agora fala: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Aqui está dizendo, veja-se ubiquidade no número 92. Deve ser a pergunta 92, né? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos.
No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os espíritos, os imperfeitos, muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. São sensíveis à música, os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem uma outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Eu vejo que esse livro ele foi escrito numa época onde as músicas eram maravilhosas, né? Você imagina se esse livro fosse escrito hoje com essas músicas que existem aí? E as que não, música escuta... não é música, é barulho. É pior que barulho, é escambo, é qualquer coisa do outro mundo, literalmente do outro mundo, mas não é daquele mundo que é bom, não. Bom, então alguma coisa a mais, coisas mais lindas do mundo? Não, acho que a gente pode parar na pergunta 252. Perfeito, já está aqui preparado para que possamos continuar na próxima semana. André, alguma coisa que você queira aí para suas despedidas finais do dia de hoje? Não, eu quero dizer para você que está nos acompanhando ou assistindo apenas esse vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. A gente conta com vocês aqui na Família Ciente. Axé. Um axé para todo mundo. Até a próxima. Axé, axé. Boa noite.